E aí, turma, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje estaremos resolvendo os exercícios da semana 1 do PET Complementar Volume 1. Então, vamos lá? No primeiro exercício, turma, fala o seguinte: calcule o título e a porcentagem em massa de uma solução feita a partir da dissolução de 368 gramas de glicerina em 160 gramas de água. Então, pessoal, o exercício pediu para a gente estar calculando o título e a porcentagem em massa. Então, qual fórmula que eu vou estar utilizando? Vai ser essa fórmula aqui, né, pessoal? Onde o M1 é a massa do soluto e o M2 é a massa do solvente. Quem que é o soluto, pessoal? O soluto é a glicerina, certo? A glicerina ela está em menor quantidade. Então, o M1 vai ser 368 gramas. E o M2? O M2 vai ser 160 gramas, certo? Que corresponde à massa do solvente, que no caso aqui é a água. Então, turma, você vai só substituir ali na fórmula os valores, certo? Fazendo os cálculos, você vai encontrar que o valor do título em massa vai ser igual a 0,187, certo? E como o exercício pediu a porcentagem também, então a gente vai estar multiplicando esse valor aqui, ó, por 100%. Então a gente vai encontrar ali que a porcentagem em massa dessa solução é 18,7%. Beleza? Questão 2. Na questão 2, pessoal, eu pedi para vocês riscarem essa primeira frase que está no exercício, certo? Aí vocês vão deixar o resto e complementar com o seguinte, ó. Explique o porquê disso. Então, na questão 2 vai falar o seguinte: diferentemente do título em massa, no qual podemos somar a massa do solvente com a massa do soluto para encontrar a massa da solução, isso não pode ser feito em relação ao título em volume. Explique o porquê disso. Então, turma, por que a gente não pode estar somando o volume do soluto com o volume do solvente? Isso acontece, turma, porque nem sempre a soma do volume do soluto com o volume do solvente vai ser o volume da solução, como é o caso lá do etanol que a gente viu. Se a gente pegar 50 ml de água mais 50 ml de etanol e misturar, a gente vai obter uma mistura que tem 96 ml de volume, certo? Então, a gente esperava que o volume da solução fosse 100, mas o volume real da solução é 96, certo? Então, por isso que a gente não pode estar somando o volume do soluto com o volume do solvente, tá certo? Pode acontecer ali interações, pessoal, entre o soluto e o solvente, que faz com que a mistura tenha ali uma contração de volume ou tenha uma expansão de volume, beleza? Questão 3. Ainda sonolentos, saem em direção ao local da ocorrência e resolvem parar num posto de combustível. Complete, diz Rango ao frentista. Assim que o rapaz começou a colocar o álcool no tanque, Estrondosa grita: pare! Este carro é a gasolina. Ainda bem que você percebeu o engano, disse Rango. Amigo, complete o tanque com gasolina. O nosso herói procedeu assim porque calculou que, com o volume de álcool anidro colocado no tanque, adicionando a gasolina contendo 20% volume de etanol, obteria um combustível com 24% de etanol volume, igual àquele vendido nos postos até pouco tempo atrás. Aí na letra A fala o seguinte: sabendo que o volume total do tanque é 50 litros, qual é a quantidade total de álcool em litros no tanque agora cheio? Então, pessoal, vamos estar entendendo o que aconteceu aqui nessa situação. Então, turma, vamos considerar inicialmente a situação onde o tanque ele estaria vazio, certo? Aí eles foram abastecer. Colocou ali, primeiramente, o álcool anidro, que é um álcool que tem um alto grau de pureza. Vamos estar considerando aqui esse álcool como tendo uma pureza de 100%, certo? Então, esse álcool anidro, ele tem 100% de álcool. Aí colocou um pouco de álcool anidro, aí depois a Estrondosa pediu para parar, porque o carro ele era a gasolina, certo? Aí tinha um pouco aqui de álcool, aí depois, pessoal,
pediu-se para colocar ali, completar o rango, ele falou para completar o tanque com gasolina, certo? Então tinha álcool aqui, colocou então o restante com gasolina, até encher o tanque. E o exercício ele falou que esse tanque ele tinha um volume total de 50 litros, beleza? Aí o rango ele calculou, pessoal, que a solução final ela teria uma porcentagem de álcool de 24%, certo? Lembrando, pessoal, que essa gasolina ela apresenta 20% de etanol, certo? Então 20% de álcool. Então aqui tinha um pouco de álcool, pessoal, completou com gasolina que também tinha álcool. Aí o rango ele calculou que a solução final ela tinha 24% de álcool. Então a partir disso, pessoal, a gente já consegue estar resolvendo a letra A, que fala o seguinte: sabendo-se que o volume total do tanque é 50 litros, qual é a quantidade total de álcool em litros no tanque agora cheio? Então, turma, para estar resolvendo isso, a gente vai precisar estar utilizando uma regra de 3, certo? Então, ó, em 50 litros, que é o volume do tanque cheio, a gente tem quantos por cento de solução? 100% de solução, certo? E como o rango determinou que no tanque cheio havia 24% de álcool, então a gente coloca aqui embaixo 24% e a gente vai estar encontrando X. Aqui, ó, esse X ele vai corresponder à quantidade de álcool que existe lá no tanque, certo? Lembrando que parte do álcool é do álcool anidro e a outra parte ela advém da gasolina, certo? Porque falou no exercício que a gasolina tinha 20% de etanol, beleza? Então, fazendo essa regra de 3 aqui, turma, a gente vai encontrar o volume de etanol presente no tanque é igual a 12 litros. Então, galera, nesse tanque cheio aqui, existem 12 litros de álcool. O exercício ainda tem a letra B, pessoal. A letra B, ela fala que volume de etanol anidro o frentista colocou por engano no tanque. Como que eu vou fazer isso, professor? Não faço a mínima ideia. Então, pessoal, a gente tem que pensar nas informações que a gente já tem. A gente sabe que o volume de etanol que tem lá no tanque de gasolina, ele é de 12 litros, certo? Lembrando que parte desse etanol, ele vem do álcool anidro e parte vem da gasolina, que tinha 20% de álcool, certo? Então, pessoal, se a gente fizer a subtração 50 litros menos 12, a gente vai encontrar que o volume de gasolina que foi colocado lá no tanque é 38 litros. Esse 38 litros aqui, pessoal, corresponde à gasolina pura, certo? Só de gasolina. Mas a gente sabe que a gasolina que foi colocada lá, como eu acabei de falar, ela não era pura. Tinha ali uma pureza de 80%, certo? Por que é 80%? Porque os outros 20%, pessoal, era etanol, certo? Então, em 38 litros, a gente tinha 80% que era só gasolina, certo? Então, a gente precisa encontrar o valor que tem em 100%, que é quando a gente ia ter a gasolina misturada com o álcool. Então, fazendo essa regra de 3 aqui, a gente vai encontrar um valor de X. Esse valor de X corresponde à quantidade de gasolina que foi colocada lá no tanque, certo? Então, a gente vai encontrar que X é igual a 47,5 litros. Então, o frentista ele colocou no tanque 47,5 litros de gasolina. Porém, a questão não está pedindo isso. A questão está pedindo qual é o volume de etanol anidro que o frentista colocou por engano no tanque do carro. Então, isso é simples, né, pessoal? Se a gente sabe a quantidade de gasolina que o frentista colocou e a capacidade do tanque, a gente consegue fazer pela diferença e encontrar o volume de álcool anidro que foi colocado lá no tanque, que é igual a 2,5 litros. Então, turma, vamos estar recapitulando para ver se vocês entenderam bem o que a gente fez. A gente encontrou lá na letra A que o volume de etanol presente no tanque de 50 litros ele era igual a 12 litros. Então, a gente tinha 12 litros só de etanol naquele tanque.
Lembrando que parte desse etanol derivado do álcool anidro, o álcool puro, certo? E a outra parte, ela vem da gasolina, que tinha 20% de etanol, certo? Então, a quantidade de álcool de etanol presente lá no tanque era de 12 litros, beleza? Aí, a gente fez a diferença, pessoal, 50 menos 12, e encontrou 38 litros. Então, pessoal, esse 38 litros, ele correspondia só à gasolina, sem o álcool, certo? Porém, a gente sabe que a gasolina, ela tinha 20% de álcool. Então, turma, a gente fez essa regra de 3 aqui, ó. Em 38 litros, a gente tinha 80% de gasolina, certo? Só que a gasolina que foi colocada lá, ela era de 100%. Era uma mistura de gasolina mais álcool, certo? Então, turma, a gente vai encontrar nesse valor de X aqui a quantidade de gasolina que o frentista adicionou lá no tanque, que é 47,5. Para determinar o volume de álcool anidro que foi colocado no tanque, a gente vai pegar 50 litros, que é a capacidade do tanque, menos 47,5, que é a quantidade de gasolina que foi colocada lá. Lembrando que essa gasolina que foi colocada lá, ela tinha gasolina mais álcool, certo? Então, a gente vai encontrar que o valor de álcool anidro lá naquele tanque, ele era de 2,5 litros, certo, turma? Então, pessoal, por hoje é só. Se vocês ficaram com alguma dúvida em algum exercício, peço que vocês tirem essas dúvidas lá pelo WhatsApp, tá joia? Bons estudos a todos, até a próxima então e valeu!